um possível imprevisto dentro daquela localidade. Porque até então, na ótica de Pedro, na ótica de Tiago e na ótica de João, está tudo calmo, o negócio vai dar certo. A gente vai atravessar, vai chegar onde Jesus quer, porque na minha visão, com a minha experiência, eu sei que o negócio vai dar certo. Só que nem sempre a nossa experiência quer dizer alguma coisa não, porque a gente tem experiência, mas Jesus é dono de tudo. Ele é dono do tempo, Ele é dono da hora, Ele é dono do dia, Ele é dono da noite. Aleluia. Aí de repentemente, queridos, a onda começa a atingir o barco, de maneira que está entrando dentro do barco. Barco foi feito para flutuar em cima da água, não a água flutuar em cima dele. E ele está correndo perigo. E a Bíblia diz que os discípulos o quê? Ficaram apavorados. Alguns textos dizem que eles ficaram assombrados. Eles começaram a ter medo de morrer. Medo quê? De naufragar. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Jesus está dormindo aonde? Na polpa, na parte traseira do diz o texto que ele estava sob uma almofada. Eu não sei se essa almofada foi carregada por Jesus, ou se era um dos assentos que estava dentro daquele lugar propriamente falando, aonde? Na parte traseira do barco. Eu não sei de que forma Jesus levou aquela almofada, ou se a almofada já estava lá, ou se era de couro. Aleluia, coisa que nestes barcos já tinha. Mas Jesus está descansando. E aí quando eles ficaram apavorados por causa das ondas, eles rapidamente foram fazer o quê? Foram acordar Jesus. Foram acordar Jesus. Mas interessante que Jesus está onde? Na popa. Segura essa. Jesus está onde? Na popa, na parte traseira do barco. E aleluia, segundo os meus conhecimentos de embarcação, você sabia que a parte da popa, ou a parte traseira do barco, é a parte mais importante do barco? Aleluia. Você sabia que a parte traseira do barco é a parte mais importante? Interessante, que a parte que menos aparece é a parte mais importante. A parte que está atrás é a mais importante. A parte que não se destaca é a mais importante. A parte que está por trás é a mais importante. Missionária, como é que tu fala uma coisa dessa? Eu te provo. Aleluia. Ei, antigamente os navios de guerra, quando os navios de guerra saíam para guerrear no alto mar, aleluia, existiam as bandeiras representando cada país. E essas bandeiras chamadas de mastro, elas eram colocadas aonde? Atrás do navio, na parte da polpa. E todo que fosse entrar a bordo teria que olhar para a bandeira e reverenciar a bandeira, porque ali eles estavam oferecendo, aleluia, para o barco a sua vida. Eles estavam o quê? Jurando fidelidade para a sua nação, representada pelaquela bandeira. E aonde ficava esta bandeira? Aleluia, representando a nação daquele povo? Na popa, atrás, ela manche, quenarácia. E na popa também, queridos, fica algo chamado timão. É por isso que esse time do Corinthians, aleluia, o símbolo deles é uma roda chamada leme de navio. Timão é o nome científico dado para esta roda chamada roda de leme. E sabe aonde fica esta roda chamada leme? Fica onde? Na popa. Aonde? Na parte traseira. E o que a roda representa? A roda representa a direção e o governo do barco. Aleluia. O que a roda representa? A roda representa o governo, porque quem está atrás é que governa o barco. Quem está atrás é que faz o barco andar. Quem está atrás é que bota o barco na direção certa. Aleluia. Ele não aparece, mas ele bota o barco na direção. Ele está escondido, mas o barco tem direção. Jesus está dormindo aonde? E Jesus representa ali a bandeira. E Jesus representa ali o leme. Jesus representa dentro do barco o governo e o pai da nação. Ou seja, aleluia, os discípulos se desesperaram porque não conseguiram enxergar o governo que estava na popa, aleluia, o dono da nação que estava na popa, a direção do barco que não era deles, mas era de quem dormia lá atrás. Tem gente que não consegue ver o governo que está na mão do mestre e está se desesperando à toa. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Diga assim, ó, não se desespere, porque a parte que menos aparece é a parte mais importante. Aleluia. Você está ligado? Você pode dar glória a Deus? Você dá para sua. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Ei, a roda está atrás, a bandeira está
atrás. Quando tu levanta a bandeira, você já levanta porque você já esteve muito lá. E quando se está muito lá atrás, levantar a bandeira é questão de honra. Quem entra no barco pela primeira vez, aleluia, já entra se reverenciando a bandeira. Mas também quem sai do barco, aleluia, também tem que reverenciar a bandeira. Ou seja, aleluia, Jesus está dentro desse teu barco, aleluia, o governo é dele. E tu está aí desesperado, aleluia, achando que teu ministério não vai dar certo, achando que vai afundar, que teu casamento vai quebrar, que a tua vida vai por água abaixo, que a porta não vai se abrir, aleluia, que o gigante vai se levantar, que alguém vai te derrubar. Meu filho, para com isso. Enquanto Jesus estiver no comando, enquanto a bandeira estiver erguida, enquanto houver quem governa teu barco, tu só afunda se você quiser. Abre a tua boca e dê glória. Aleluia. Aonde ele está? Está na popa. O que tem na popa tem roda. O que tem na popa tem governo. O que tem na popa tem bandeira. O que tem na popa tem reverência. Está preocupado? Está preocupado? Jesus, se tu soubesse o que ele significa, tá se desesperando à toa, tá reclamando à toa. Ele tá aonde? Não é a frente nem o meio que se destaca, é Joel, é o que menos aparece, aleluia, que faz você andar. Aleluia. É as tuas lutas que você guarda para você que te faz prosseguir. É as tuas lágrimas que ninguém vê, é o que te faz continuar. O que menos aparece é o que mais te faz andar. E aí tá, como é breve esta minha participação, escute. Acordaram Jesus, desespero. Aí Jesus acorda. E quando Jesus acorda para fazer o que gente acordada não consegue fazer. Teve gente que passou o tempo que Jesus está dormindo, passou acordado. Aleluia. Como coisa que estivesse vigiando para ver se o negócio ia chegar de verdade. Mas quem mais vigiou foi quem mais se desesperou. Foi quem menos se preocupou que mais fez. Você sabia disso? Quem mais se desesperou, aleluia, os que estavam acordados foram os que menos fizeram. Quem dormiu e descansou. Fala para teu irmão, para de ficar desesperado, filho. Aleluia, por isso que tu não sabe, você não consegue resolver nada de cabeça quente. Fala, descansa teu coração. Pega um travesseiro, vai deitar e vai dormir. Quando tu acordar, o quadro vai ter a mudar. Pô, para de ficar desesperado, tá quase estafando, tá quase tendo um treco, tá tomando remédio de tarja preta para dormir, sabe por quê? Tá desesperado. Aleluia, vai descansar. Pega um travesseiro, pega uma rede, bota na tua varanda, deita a tua cabeça, porque o governo é dele. É ele que está no comando do barco. Aleluia. Aí a parte mais interessante desta história toda, o pastor, como é o nome dele? Pastor Josemar. A parte mais importante é quando Jesus acorda. Aleluia. Quando Jesus acorda para resolver o problema. Enquanto quem estava acordado não resolveu nada. Quem diz que está fazendo muito foi os que menos fizeram. Aí Jesus acorda. Vamos lá, o que está acontecendo? Mestre, estamos perecendo. Não te importa que morramos? Estão perguntando isso para Jesus como se quem atingisse o barco, ou se eles afundassem, como coisa que Jesus estaria livre disso também. Jesus não está dentro do barco, é para sofrer junto com eles, é para passar junto com eles.
E tem gente, não importa o que, se eu estou aqui dentro, como é que eu não me importo? Jesus está no mesmo barco, o perigo que tu corre, ele está correndo também. Então não vem com esse negócio, não importa que pereçamos. Se tiver que correr risco contigo, ele vai correr, filho. Aleluia, olha para quem está do seu lado. Aleluia, diz para ele, se Jesus tiver que entrar nessa briga contigo, nesse vento com você, nesse mar contigo, nessa peleja com você, meu filho, ele entra bonito. Ele entra dormindo, acordado, de pé, sentado, te abraçando, te levantando, te botando de pé. Aleluia, você estando caído, você estando na prova, ele entra na tua luta. Não vai ter para ninguém, porque o barco é governado por ele. Escute, Jesus acorda. E o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer? Repreender. Aleluia. Jesus acorda, olha para o vento que está agitando a água, que está trazendo água para dentro do barco também, que está desesperando os discípulos. Olha o que o vento fez. O vento balança o mar, balança o barco, joga a água do mar para dentro do barco e ainda desesperou os discípulos. Tudo isso por causa de um vento. Aleluia. E Jesus acorda, olha para o vento e fez o quê? Repreendeu o vento. E repreender significa o quê? Advertir. Aleluia. Ele vai advertir o vento. Repreender, ele está o quê? Dizendo para o vento algo sério. Ele está advertindo o vento, ou seja, está dizendo para o vento, tome cuidado, porque tu está mexendo com quem eu amo. Aleluia. Escute, ele repreende o vento, mas logo em seguida ele diz assim, ele diz para o vento e para o mar, aquieta-te e aquieta-te e Interessante quando Jesus olha para o vento e repreende ele dizendo, aquieta-te e acalma-te. Ele está usando a palavra grega, aleluia, filotete, que significa, aleluia, no grego traduzido para o português significa, Satanás, eu te repreendo. Aleluia. O que os discípulos não viram, Jesus viu. Jesus viu que tinha uma ação demoníaca no vento. Por quê? Porque Jesus está em missão, está indo para Gadara. E em Gadara ele vai fazer o que ninguém nunca fez. Aleluia. E o demônio já se colocou no meio do vento. Eu vou parar ele agora. Eu vou quebrar ele agora. Daqui ele não sai. Para lá ele não passa. Ei! Mas a autoridade dele não é só para dar direção ao barco, é para te livrar das forças demoníacas que tenta. Ei! Aquieta-te, acalma-te. Filotete, palavra grega que traduzida significa Satanás, eu te repreendo. Palavra usada pelos antigos para repreender demônio. Você se lembra daquele jovem que estava sofrendo com demônio, mudo, surdo, e Jesus usou a palavra para ele, aquieta-te ou cala-te. Ei, Jesus viu uma ação demoníaca no vento. Jesus entendeu que o vento ali queria parar a missão dele. Aleluia, queria tirar das mãos dele, aleluia, um homem que estava aprisionado há muitos anos. Aleluia, ele queria parar o que Jesus ia fazer em Gadara. Detalhe, Gadara não conhece Jesus. Gadara é uma cidade ímpia. Gadara, aleluia, não teme ao cordeiro. E se Jesus chegar em Gadara, o que Jesus fizer lá vai marcar Gadara. E o diabo está sabendo que ele vai perder a casa, que ele vai perder espaço, que ele vai perder oportunidade. Eu vou te atravessar hoje. Tu vai chegar, vai marcar a história. Vou arrancar de Gadara os demônios. Para a sépia. Aleluia. Oh, Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Eu já vou entregar o microfone, mas Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, olha para teu irmão, olha para teu irmão e diga para ele, Jesus está repreendendo esse demônio que vem